A caminho da audiência de divórcio, com o relógio já correndo contra ela, a mulher chegou atrasada e encontrou o marido e a amante rindo dela. Mal sabiam eles que, por trás daquele atraso, algo muito sério havia acontecido. Clara Mendes nunca imaginou que seu casamento com Roberto chegaria a um fim tão doloroso. Depois de 10 anos juntos, a vida que ela construiu parecia desmoronar diante de seus olhos, como uma estrutura que, apesar de sólida por fora, estava corroída por dentro. Roberto, antes um marido carinhoso, havia mudado. Tornou-se distante, frio, preocupado apenas com o trabalho e a ascensão profissional. Havia dias em que Roberto chegava em casa de madrugada, o que antes era incomum. No fundo, Clara sabia que Roberto a estava traindo, mas ela não queria acreditar. Clara sentia que não havia mais espaço para ela ou para Lucas, o filho que tanto amava, na vida de Roberto. Era difícil admitir, mas o casamento deles já tinha acabado muito antes do pedido de divórcio ser formalizado. O que restava entre eles era apenas silêncio e mágoa. Clara ainda tentava entender onde as coisas deram errado, mas a verdade é que as respostas pouco importavam naquele momento. O que realmente importava agora era Lucas, seu filho de 8 anos, a razão de todas as suas forças. Clara se sentia engolida por uma sensação de injustiça. O divórcio em si já era uma ferida profunda, mas a ideia de perder a guarda de Lucas a atormentava mais do que qualquer outra coisa. Ela sabia que Roberto não era um bom pai, não porque não amasse o filho, mas porque sua carreira sempre vinha em primeiro lugar. Ele estava sempre viajando, sempre ocupado com negócios e mais preocupado com seu status social do que com o bem-estar de Lucas. No entanto, Roberto havia se cercado dos melhores advogados da cidade, e com seu poder financeiro, tinha mais chances de conseguir a guarda. O processo estava virando uma batalha cruel, onde Clara sentia que a justiça não estava do seu lado. A relação entre os dois havia se tornado amarga. Toda vez que se falavam era para discutir questões legais ou brigar sobre o futuro de Lucas. Roberto, que agora já desfilava ao lado de Vanessa, sua nova namorada, uma mulher muito mais jovem e com um sorriso que parecia calculado, parecia fazer questão de mostrar o quanto estava feliz e pronto para seguir em frente. Clara, por outro lado, sentia como se estivesse presa em um pesadelo interminável. Na manhã da audiência que decidiria a guarda de Lucas, Clara acordou cedo, com um nó no estômago. Ela sabia que aquele seria o dia mais importante de sua vida, o dia que poderia definir o futuro de seu filho. Vestiu-se com cuidado, tentando passar a imagem de força que não sentia por dentro. No entanto, assim que olhou no espelho, viu uma mulher cansada, desgastada por noites de insônia e lágrimas silenciosas. Ela tentou segurar o choro, não queria se abalar naquele momento, mas a sensação de perda iminente era esmagadora. Enquanto pegava suas chaves e saía para o tribunal, seu telefone tocou. Era seu advogado, querendo confirmar que ela já estava a caminho. Ela respondeu com a voz tremida, tentando soar confiante, mas sabia que a tensão estava evidente. Enquanto caminhava até o carro, Clara olhou para o céu nublado e se perguntou se tudo isso algum dia faria sentido. Mas não havia tempo para se perder em pensamentos. Havia um julgamento à sua espera. No caminho, porém, algo inesperado aconteceu. Ela dirigia com as mãos firmes no volante, sentindo o coração batendo acelerado. Tentava organizar seus pensamentos, mas a tensão da audiência pela guarda de Lucas fazia cada quilômetro parecer mais longo e pesado. Ela repetia para si mesma que tudo ia ficar bem, que de alguma forma o juiz iria enxergar o quanto ela era uma boa mãe e o quanto Lucas precisava dela. Mas uma voz lá no fundo sempre lembrava que Roberto, com sua influência e dinheiro, poderia virar o jogo a seu favor. Foi no meio dessa agitação mental que ela avistou algo inesperado. Enquanto passava por uma rua estreita, notou um homem caído na calçada. Era uma área menos movimentada da cidade, o que tornava aquela cena ainda mais estranha. Clara olhou rapidamente para o relógio no painel do carro e, por um momento, pensou em seguir em frente. Afinal, estava atrasada para a audiência mais importante de sua vida. Mas o instinto falou mais alto. Clara parou o carro de maneira brusca e saiu rapidamente. Ao se aproximar, percebeu que o homem parecia estar inconsciente. Ele estava mal vestido, com roupas sujas e rasgadas.
Seus sapatos estavam desgastados e seu rosto, coberto por uma barba longa e desleixada. À primeira vista, ele parecia um morador de rua, alguém que poderia facilmente passar despercebido por quem estivesse apressado. No entanto, Clara não era esse tipo de pessoa. Seu coração batia forte enquanto se ajoelhava ao lado dele, tentando entender o que estava acontecendo. Colocou a mão em seu pescoço para sentir a pulsação. Ele estava vivo, mas fraco. Sua respiração era superficial, e o corpo, flácido. Ela rapidamente entrou em modo enfermeira. Clara verificou sinais vitais e constatou que ele precisava de ajuda urgente. Sem hesitar, pegou seu celular e ligou para o serviço de emergência. Enquanto aguardava a ambulância, Clara ficou ali, ao lado do homem. Ele abriu os olhos por um breve momento, mas parecia desorientado, sem conseguir dizer nada. Ela tentou falar com ele, perguntando se ele conseguia ouvi-la, mas não obteve resposta. Seus olhos, por mais breves que tenham ficado abertos, expressavam confusão e cansaço. Clara segurou sua mão, tentando transmitir algum conforto, mesmo que ele estivesse quase inconsciente. Aquela sensação de urgência e incerteza começou a tomar conta dela. Clara estava acostumada a lidar com emergências no trabalho, mas naquela situação, fora de um hospital, sentia-se um pouco vulnerável. Não havia equipamento, não havia colegas para ajudá-la. Era só ela e aquele homem desconhecido, no meio da rua. E, ao mesmo tempo, uma parte dela gritava que estava perdendo minutos preciosos. O tribunal, Roberto, Lucas. Tudo isso pesava em sua mente. Finalmente, a ambulância chegou. Os paramédicos saltaram do veículo e correram até o homem. Clara se afastou um pouco, dando espaço para que eles assumissem o controle da situação. Ela observava enquanto eles o colocavam na maca, e um dos paramédicos lhe fez algumas perguntas rápidas sobre o estado do homem. Clara respondeu tudo com clareza e objetividade, mas estava com a cabeça em outro lugar. O relógio parecia estar correndo mais rápido do que nunca. Ela sabia que agora estava realmente atrasada para o tribunal. Um dos paramédicos, percebendo seu nervosismo, lhe disse: "Você fez a coisa certa, ele vai ficar bem." Clara apenas acenou com a cabeça. Sentiu-se aliviada por ter ajudado o homem, mas a sensação de que algo pior ainda estava por vir a deixava inquieta. Entrou no carro e, com um último olhar para a ambulância que já estava de partida, acelerou em direção ao tribunal. Enquanto dirigia, seus pensamentos se voltaram para o que acabava de acontecer. Quem seria aquele homem? Por que estava naquela situação? Clara não pôde evitar pensar na ironia de tudo. Enquanto lutava por seu filho, pela sua própria vida, encontrou alguém que parecia ter perdido tudo. Ela se perguntava o que levou aquele homem até aquele ponto, e se um dia ela própria poderia acabar daquela maneira, se continuasse perdendo as coisas mais importantes para ela. Os pensamentos sombrios logo foram substituídos por um novo turbilhão de ansiedade. Ela estava atrasada. E no tribunal, Roberto já devia estar esperando com seus advogados, e com certeza Vanessa ao seu lado, e aquele sorriso confiante que sempre a irritava. O coração de Clara se apertou ao pensar no que estaria por vir. Ela queria acreditar que o juiz seria justo, que a justiça finalmente estaria ao seu lado, mas sabia que o mundo nem sempre funcionava assim. Clara pisou mais fundo no acelerador, tentando ignorar os semáforos que pareciam conspirar contra ela. Cada parada obrigatória era uma nova frustração. Ela já conseguia imaginar a cena, chegando ao tribunal, todos já preparados, e ela ali, se explicando sobre o atraso. Como poderia justificar ter parado para ajudar um estranho, quando deveria estar lutando pelo próprio filho? Será que o juiz entenderia? Será que Roberto usaria isso contra ela? Quando Clara finalmente chegou ao tribunal, seu coração estava disparado. Ela sabia que estava atrasada, e isso já era um problema grande demais para a situação que estava vivendo. Ao entrar no prédio, as paredes brancas e o som ecoado de passos acelerados só faziam sua ansiedade aumentar. O nervosismo tomava conta de cada parte do seu corpo, e o peso do que estava em jogo parecia puxá-la para baixo a cada segundo que passava.
Ela entrou na sala de audiências com pressa, sentindo que todos os olhares se voltavam para ela. Roberto já estava lá, sentado ao lado de Vanessa. Eles pareciam uma pintura de casal perfeito. Vanessa, sempre impecável, vestia uma roupa elegante e discreta, e o sorriso leve que jogava em direção a Clara não era nada acolhedor. Roberto estava sério, mas mantinha uma postura firme, como alguém que já sabia o resultado daquela batalha. E, de certa forma, ele realmente sabia. Clara sentiu isso no ar. Sentiu na forma como os advogados de Roberto cochichavam entre si e a olhavam com certo desdém. O juiz, um homem de meia idade com uma expressão impassível, já havia começado as formalidades quando Clara chegou. Seu advogado, Pedro, levantou-se para defendê-la e explicar o atraso, mencionando que ela havia prestado socorro a um homem que estava inconsciente na rua. Clara olhou rapidamente para o juiz, tentando avaliar sua reação. No entanto, sua expressão não mudou em nenhum momento. Ele apenas fez um sinal para que prosseguissem com a audiência. Clara se sentou, ainda tentando controlar a respiração. Seu coração batia forte, e o suor nas mãos fazia com que os papéis que segurava começassem a ficar úmidos. Ela sabia que o que estava prestes a acontecer poderia mudar toda a sua vida, e o peso dessa responsabilidade a deixava em pânico por dentro. Tudo o que ela queria era manter Lucas ao seu lado. Não queria muito. Só o seu filho. Só o direito de ser mãe. As primeiras horas da audiência foram um verdadeiro pesadelo para Clara. Os advogados de Roberto foram cruéis, atacando sua capacidade de ser uma boa mãe de forma calculada. Cada palavra era como um golpe. Eles trouxeram à tona as dificuldades financeiras que Clara enfrentava desde que se separou de Roberto, insinuando que ela não tinha condições de oferecer a Lucas o mesmo nível de vida que o pai poderia. Clara sabia que era verdade, mas também sabia que dinheiro não era o mais importante para o bem-estar do filho. Ela o amava incondicionalmente, e isso deveria contar. Mas ali, naquela sala fria e impessoal, parecia que o amor não tinha tanto peso quanto ela pensava. Roberto, por outro lado, foi apresentado como um pai responsável e bem-sucedido, capaz de prover uma vida confortável para Lucas. Seus advogados ressaltaram que ele tinha uma estabilidade financeira invejável e que Lucas estaria muito melhor com ele do que com Clara. A presença de Vanessa, jovem e atraente, ao lado de Roberto, só reforçava a imagem de que ele havia seguido em frente e construído uma vida melhor, enquanto Clara parecia uma mãe desesperada lutando com todas as forças para não afundar. Clara queria gritar. Queria se levantar e dizer que nada daquilo era justo, que ela sabia o que era melhor para seu filho. Mas, naquele tribunal, tudo parecia distante. O juiz, os advogados, até mesmo Roberto, que um dia havia sido seu parceiro de vida, pareciam agora figuras de um outro mundo, muito além do alcance dela. As palavras se misturavam em sua cabeça, e, embora tentasse se concentrar, sentia-se cada vez mais perdida. Quando chegou sua vez de falar, Clara respirou fundo. Ela sabia que precisava ser clara, direta e forte. Tinha que mostrar que era capaz, que Lucas era a prioridade em sua vida e que ela faria qualquer coisa por ele. Falou sobre os anos de dedicação, sobre o quanto sempre esteve presente na vida de Lucas, desde os primeiros passos até as dificuldades na escola. Falou sobre o amor que sentia pelo filho, sobre a ligação especial entre os dois. Mas, enquanto falava, via os rostos inexpressivos ao seu redor, e uma parte de seu coração sabia que aquilo não seria o suficiente. No final, a decisão veio mais rápido do que Clara esperava. O juiz, após ouvir os argumentos dos dois lados, fez uma pausa breve e emitiu seu veredito. Clara mal conseguia respirar enquanto ele falava. As palavras dele eram ditas de forma lenta, como se cada sílaba tivesse o peso de um martelo batendo contra uma rocha. O juiz determinou que Roberto ficaria com a guarda principal de Lucas. A justificativa foi clara e fria. Roberto tinha melhores condições financeiras, uma casa mais estável e poderia oferecer a Lucas uma vida que Clara, no momento, não podia. Naquele instante, o chão pareceu desaparecer sob os pés de Clara. A sala de audiências girava em sua cabeça, e o som da decisão do juiz ecoava como uma sentença final, imutável.
Ela tentou processar o que havia acabado de acontecer, mas tudo parecia irreal, como se ela estivesse vivendo um pesadelo do qual não conseguia acordar. Perder Lucas era a pior coisa que poderia imaginar, e agora, isso era sua realidade. Ela olhou para Roberto, que manteve uma expressão de vitória controlada. Vanessa, ao lado dele, não se conteve e lançou um sorriso discreto, satisfeito com o resultado. Clara sentiu uma onda de revolta e tristeza tomando conta de si. Não era só sobre a guarda de Lucas, era sobre tudo. Sobre o casamento destruído, a traição de Roberto, a forma como ele a havia tratado durante todo o processo. E agora, ele estava levando seu filho. Quando a audiência terminou, Clara se levantou lentamente. Seu advogado tentou confortá-la, dizendo que eles poderiam recorrer, que ainda havia esperança. Mas, naquele momento, esperança era uma palavra vazia para Clara. Ela mal conseguia ouvir o que Pedro dizia, e sua mente estava em outro lugar, tentando entender como seguir em frente depois daquela derrota esmagadora. Enquanto saía do tribunal, Clara sentia o peso da derrota em seus ombros. Cada passo que dava parecia mais difícil que o anterior. Ela perdeu Lucas. Clara estava em pedaços. Depois da audiência no tribunal, a sensação de vazio tomava conta de tudo. Não importava o quanto tentasse, ela não conseguia acreditar no que havia acontecido. Era difícil aceitar que, depois de tudo o que fez por Lucas, o juiz decidiu que Roberto ficaria com a guarda. Aquele momento no tribunal ficou gravado na sua mente como um filme repetido, sem fim. Toda vez que fechava os olhos, revivia as palavras do juiz, a expressão de Roberto, o sorriso discreto de Vanessa. Parecia que tudo ao seu redor estava desmoronando, e ela não sabia mais como seguir em frente. O apartamento de Clara, que antes era um lar cheio de vida com os brinquedos de Lucas espalhados e a rotina de mãe e filho que ela tanto amava, agora parecia um lugar estranho e sem alma. O silêncio era sufocante. Clara andava pelos cômodos, pegava um brinquedo aqui e ali, como se esperasse que, de repente, Lucas aparecesse correndo pela porta. Mas ele não vinha. Agora ele estava com Roberto, e Clara se sentia como uma estranha na própria vida. No trabalho, ela tentava manter uma aparência de normalidade. Como enfermeira escolar, Clara tinha que cuidar de crianças todos os dias, e isso tornava tudo ainda mais difícil. Ver outras crianças felizes, brincando, machucando o joelho e correndo até ela para pedir ajuda. Tudo isso a lembrava de Lucas. Havia momentos em que sentia uma vontade desesperadora de ir buscá-lo, de abraçá-lo, de dizer que tudo ficaria bem. Mas sabia que não podia. Pelo menos não agora. A ideia de apelar a uma nova audiência ainda parecia distante, como algo que talvez nunca acontecesse. Foi em meio a esse turbilhão de emoções que Clara recebeu uma visita inesperada. Em um dia como qualquer outro, enquanto tentava lidar com a dor silenciosa e os afazeres diários, uma ligação chegou à escola onde ela trabalhava. Era Henrique Vilar, um advogado respeitado e grande empresário, além de ser irmão de Vitor, o homem que Clara havia salvado naquela manhã agitada, antes do tribunal. Henrique queria agradecê-la pessoalmente por ter prestado socorro ao irmão dele. A princípio, Clara ficou surpresa. Não esperava que alguém tão influente fosse se dar ao trabalho de procurá-la por algo que, para ela, era apenas parte do que fazia naturalmente como enfermeira. Mas ele foi insistente. Deixou claro que ela havia feito mais do que apenas um simples gesto de bondade. E, depois de dias de tristeza, isolamento e dor, Clara sentiu que talvez fosse bom ouvir uma palavra de gratidão. Então, aceitou o convite para um café. No encontro, Henrique não era nada do que ela imaginava. Clara esperava um empresário típico, alguém distante, frio, que só queria cumprir uma formalidade. Mas Henrique era diferente. Ele era caloroso e simpático, agradecendo repetidamente por tudo o que ela havia feito por Vitor. Ele explicou que o irmão estava em uma situação delicada de saúde havia algum tempo e que a ajuda de Clara provavelmente salvou a vida dele naquele dia. Enquanto falava, Clara percebeu que, por mais que tentasse agir normalmente, Henrique parecia enxergar a tristeza nos olhos dela. Talvez fosse a maneira como ela respondia, ou o fato de estar sempre perdida em pensamentos enquanto ele falava.
O que quer que fosse, ele notou. Você está bem? Ele perguntou, com uma preocupação genuína. Clara hesitou por um segundo. Não queria desabar na frente de um estranho, mas a verdade é que não estava bem. E talvez pela primeira vez em dias, ela sentiu que precisava falar. Então, contou a Henrique, em poucas palavras, sobre o que tinha acontecido no tribunal. Sobre como havia perdido a guarda de Lucas e como a sensação de derrota a estava destruindo. Não deu muitos detalhes, mas o suficiente para ele entender a gravidade da situação. Henrique ouviu atentamente. E ao invés de mudar de assunto ou dar uma resposta vazia, ele simplesmente disse: Isso não está certo. Não é justo. Clara sentiu um aperto no peito. Era a primeira vez que alguém fora de seu círculo pessoal parecia entender o que ela estava passando. E, de alguma forma, ouvir aquelas palavras vindas de um estranho, de alguém que não estava envolvido emocionalmente, a fez sentir uma pontada de alívio. Não era só ela que achava injusto. Outra pessoa também via aquilo como uma crueldade. Aquela conversa, que começou como um simples agradecimento, acabou se tornando algo mais. Henrique foi simpático, mas também respeitoso. Ele não tentou forçar nada, apenas ofereceu sua presença de forma sincera. Ele se despediu dizendo que, se ela precisasse de alguma coisa, não hesitasse em procurá-lo. E Clara, ao voltar para casa naquele dia, sentiu algo que não sentia há muito tempo, um fio de esperança, mesmo que pequeno. Os dias seguintes ainda eram difíceis. O peso de ter perdido Lucas continuava ali, firme e esmagador. Mas Clara começou a perceber que, talvez, nem tudo estivesse perdido. Ela não sabia o que o futuro reservava, e a dor ainda era muito real, mas Henrique havia plantado uma pequena semente de conforto em meio ao caos. Voltar ao trabalho e encarar as crianças continuava sendo um desafio. Cada uma delas lembrava Lucas de uma maneira diferente. Mas Clara estava aprendendo a lidar com a saudade e com a ausência. E, de alguma forma, o gesto de gratidão de Henrique a fazia sentir que, apesar de tudo, ainda existia bondade no mundo. Não era fácil acreditar nisso quando o próprio mundo parecia estar desmoronando, mas aquele ato de gentileza inesperada ajudou Clara a encontrar um pouco de força para seguir em frente. Clara não estava pronta para um novo relacionamento, ou pelo menos era o que dizia a si mesma sempre que Henrique a convidava para sair. Ele havia sido muito gentil desde o primeiro encontro, mas ela se sentia desconfortável. Depois de tudo o que passou com Roberto, a ideia de confiar novamente em alguém parecia distante, quase impossível. Ainda assim, Henrique era diferente. Ele não era insistente, não pressionava e sempre a tratava com respeito e carinho. Algo nele a fazia se sentir segura, como se estivesse falando com alguém que realmente entendia a dor que ela estava passando. Nos primeiros encontros, Clara se sentia nervosa. Não queria criar expectativas nem complicar ainda mais sua vida. Mas, aos poucos, a companhia de Henrique começou a se tornar uma fuga do turbilhão que sua vida havia se tornado. Ele era gentil, atencioso e sabia exatamente como aliviar a carga emocional que Clara carregava desde o tribunal. Mesmo que ela resistisse à ideia de um romance, a conexão entre os dois crescia de forma natural, sem pressão, sem grandes promessas. Henrique parecia sempre saber o que dizer. Ele era leve, bem-humorado e, acima de tudo, fazia Clara se sentir vista de uma forma que ela não sentia há muito tempo. Conversavam por horas, e ele nunca a julgava pelas dificuldades que enfrentava. Na verdade, parecia entender mais do que qualquer outra pessoa ao seu redor. Isso a fazia baixar a guarda, devagar, mas com cautela. Ela até começou a sentir algo que não sentia havia tempos, felicidade, mesmo que de forma tímida. Com o tempo, Henrique sugeriu que ela o acompanhasse a um jantar mais íntimo, algo mais pessoal. Clara hesitou por um momento, mas, ao olhar nos olhos dele, sentiu que talvez fosse a hora de dar um passo adiante. Ele sempre foi respeitoso e nunca cruzou os limites que ela estabeleceu. Isso a fez sentir que estava no controle da situação e que, talvez, estivesse pronta para abrir seu coração novamente. Naquela noite, Clara se arrumou com mais cuidado, não apenas para impressionar Henrique, mas porque, pela primeira vez em muito tempo,
queria se sentir bonita de novo. O jantar foi em um restaurante aconchegante, nada extravagante, o que a deixou mais à vontade. A conversa fluiu como sempre, leve e descontraída, mas havia algo diferente no ar. Henrique estava um pouco mais sério do que o habitual, e Clara, ainda que sutilmente, percebeu. Mesmo assim, não deu muita importância. Talvez ele estivesse apenas cansado ou lidando com algum problema no trabalho. Afinal, todo mundo tinha seus dias ruins. Mas, ao final do jantar, quando já estavam prontos para ir embora, Henrique pediu para conversar em particular, o que a deixou intrigada. Eles se sentaram em um banco fora do restaurante, sob um céu estrelado que parecia contrastar com o clima tenso que de repente se formou entre os dois. Henrique, visivelmente nervoso, tomou a mão de Clara com delicadeza e começou a falar. Clara, eu preciso te contar uma coisa. Seu tom de voz sério e aquele ar de hesitação a deixaram imediatamente em alerta. O que ele teria para falar que não poderia ser dito de forma casual? Ela sentiu uma pontada de preocupação no estômago, uma sensação familiar de que algo ruim estava por vir. Tentou manter a calma enquanto esperava que ele continuasse. Eu não fui completamente honesto com você. Ele parou por um segundo, e Clara sentiu o ar ao redor dela ficar mais pesado. Na verdade, o homem que você ajudou aquele dia, o que desmaiou na rua. Ele não era meu irmão. Era eu. Clara piscou algumas vezes, sem entender de imediato. Ela franziu a testa, tentando processar a confissão, mas a ficha demorou a cair. Como assim, era ele? Aquilo parecia sem sentido. Então, ele respirou fundo e começou a explicar. Eu sou Vitor, o homem que você encontrou na rua. Não sou o Henrique, sou o irmão dele. Quando acordei e soube que você tinha me ajudado, fiquei tocado. Tive medo de que, se soubesse quem eu realmente era, não me daria uma chance. Então, pedi ao Henrique para que me deixasse me apresentar como ele. Queria conhecê-la de uma forma em que você me visse além de quem eu sou. Você me ajudou em um momento muito difícil da minha vida. Há poucos meses, eu havia perdido o amor da minha vida em um acidente de carro, e estava sem vontade de viver. Não vou negar, o seu jeito simples e seu cuidado com os outros me lembram um pouco ela. Clara sentiu o sangue gelar. Ela olhou para o rosto de Vitor, ou Henrique, ou quem quer que ele fosse, e, por um momento, não soube o que dizer. Sua mente estava em choque. A confiança que ela havia começado a construir com tanto cuidado parecia desabar. Ele mentiu. Mentiu desde o início, e isso a fez sentir como se tudo entre eles fosse uma farsa. Ela se levantou abruptamente, afastando-se um pouco dele, tentando processar o que acabava de ouvir. Seu coração estava acelerado, e ela podia sentir a raiva crescendo por dentro. Você mentiu para mim esse tempo todo? A voz de Clara saiu baixa, mas cheia de indignação. Por quê? Por que você faria isso? Vitor, ainda sentado, parecia envergonhado, mas se apressou em responder. Eu sei que parece loucura, Clara, e eu nunca quis te machucar. Eu só queria uma chance de te conhecer, de te mostrar que não sou apenas o cara problemático que você ajudou na rua. Eu me apaixonei por você. Essas palavras só pioraram o que Clara estava sentindo. Apaixonado? Ele a enganou, mentiu sobre quem era e agora falava em amor. Tudo parecia uma grande confusão. Ela mal conseguia acreditar no que estava acontecendo. Sentia-se traída, como se todo o esforço para se abrir novamente tivesse sido em vão. Apaixonado? Ela repetiu, incrédula. Como você espera que eu acredite em qualquer coisa que você diga agora? Vitor se levantou, tentando se aproximar de Clara, mas ela deu um passo para trás. Não conseguia confiar nele. A dor de ser enganada de novo, depois de tudo o que passou com Roberto, era insuportável. Parecia que, toda vez que tentava confiar em alguém, o destino jogava na sua cara o quanto isso era perigoso. Eu sei que cometi um erro, ele disse, com a voz séria. E não espero que você me perdoe agora, mas, por favor, entenda que os sentimentos que tenho por você são reais. Eu só queria uma chance.
Clara olhou para ele, com o coração dividido. Parte dela queria acreditar, queria dar uma chance, mas outra parte, a parte ferida e machucada, só queria fugir, se proteger, evitar outra decepção. Clara estava confusa e magoada depois da revelação de Vítor. Ele havia mentido para ela, fingido ser seu irmão, Henrique, por todo esse tempo. A dor da traição foi difícil de digerir, principalmente porque Clara vinha de um relacionamento cheio de mentiras com Roberto. Ela não sabia se poderia confiar novamente, especialmente em alguém que começou o relacionamento com uma farsa. Mas, apesar da raiva, havia algo em Vítor que a impedia de se afastar de vez. O tempo passou, e Vítor não desistiu de tentar reconquistar Clara. Ele admitiu o erro, mas continuava mostrando que seus sentimentos eram genuínos. Ele estava arrependido, e suas ações refletiam isso. Clara, por mais que quisesse se proteger, começou a perceber que havia sinceridade em cada gesto dele. Aos poucos, sua resistência foi enfraquecendo. Ela ainda tinha suas dúvidas, mas não podia ignorar o fato de que, quando estava com ele, sentia-se bem. Sentia algo real. Foi nesse período que Clara recebeu uma ligação que mudaria tudo novamente. Era Vítor, com a voz baixa e cansada, pedindo para encontrá-la. Clara percebeu imediatamente que algo estava errado. O tom dele era diferente, carregado de um peso que ela ainda não havia escutado antes. Eles se encontraram em um café, e Vítor, com uma expressão abatida, começou a contar o que estava acontecendo. Clara, eu não queria te preocupar, mas preciso ser honesto com você. Eu vou precisar passar por uma cirurgia complicada. Meu coração não está bem. Clara sentiu o corpo inteiro congelar. Seu coração, que antes batia rápido pela tensão da conversa, parecia parar por um momento. Ele continuou. Tenho uma condição cardíaca, e os médicos disseram que vou precisar de um marca-passo. É uma cirurgia de risco, e não sei como as coisas vão sair. Ela ficou sem saber o que dizer. A imagem de Vítor, normalmente tão confiante e forte, agora parecia frágil. Ele, que até então tinha sido a pessoa que trouxe leveza aos dias mais difíceis, agora estava vulnerável. Clara se sentiu impotente. Como enfermeira, entendia perfeitamente a gravidade da situação. Sabia o que significava uma cirurgia cardíaca e os riscos envolvidos. Sabia que Vítor poderia não sair dessa. Quando será a cirurgia? Ela perguntou, sua voz saindo mais baixa do que pretendia. Daqui a alguns dias, ele respondeu, sem conseguir encará-la diretamente. Eu só queria que você soubesse, antes de tudo. O silêncio entre eles foi quase palpável. Clara tentava processar a informação, enquanto Vítor, claramente abalado, esperava por uma reação. Ela não sabia o que dizer. Ainda estava lidando com os resquícios da mentira, com a dor de ter sido enganada, e agora era confrontada com o risco de perder Vítor de uma forma muito mais definitiva. Depois daquele encontro, Clara passou os dias pensando. Não conseguia afastar a ideia de que poderia perder Vítor para sempre. As dúvidas sobre a relação e sobre o futuro se misturavam com o medo de vê-lo desaparecer de sua vida. Apesar da decepção que sentiu quando ele revelou a mentira, ela não podia negar que se importava com ele. Mais do que isso, se deu conta de que o amava. O pensamento de que ele poderia morrer na mesa de cirurgia fez com que todas as outras preocupações parecessem insignificantes. Ela não estava pronta para perdê-lo. Na véspera da cirurgia, Vítor a chamou para conversar. Eles se encontraram em um parque, longe do barulho da cidade, onde podiam falar com mais calma. Ele parecia tranquilo, mas Clara conseguia perceber o medo escondido por trás dos olhos dele. Eu sei que o que fiz foi errado, ele começou, a voz firme, mas suave. E eu entendo se você nunca conseguir me perdoar completamente. Só queria que você soubesse que eu nunca menti sobre o que sinto por você. Isso sempre foi verdadeiro. Clara respirou fundo. Não queria pensar no passado naquele momento. O que importava agora era o que vinha pela frente. O que ela diria a ele se essa fosse sua última conversa? Ela não conseguia fugir mais da verdade,
não podia mais ignorar o que sentia. Vitor. Eu não sei se já te perdoei completamente pelo que aconteceu, ela disse, olhando diretamente nos olhos dele. Mas o que eu sei é que eu me importo com você. Muito. E não posso imaginar te perdendo agora. As palavras saíram com mais emoção do que ela esperava. Vitor a olhou com uma mistura de surpresa e alívio. Ele sabia que ainda tinha muito a corrigir entre eles, mas ouvir aquilo de Clara foi o que ele precisava para enfrentar o que estava por vir. Eu não sei o que vai acontecer comigo, ele disse, finalmente deixando a fachada de força de lado. Mas só queria que você soubesse que você mudou minha vida. Eles se abraçaram, e o momento foi silencioso, carregado de uma proximidade que ia além das palavras. Era uma conexão profunda, uma mistura de amor, medo e esperança. No dia da cirurgia, Clara decidiu que estaria ao lado de Vitor. Mesmo que ainda houvesse mágoa, a preocupação por ele superava qualquer outra coisa. No hospital, ela estava ao lado de Henrique, o verdadeiro irmão de Vitor, que também parecia nervoso. Ela sabia que aquele seria um dia decisivo, e as horas que passaram na sala de espera pareciam se arrastar. Clara tentou manter a calma, mas a cada minuto que passava, o medo de perder Vitor crescia. Finalmente, após o que pareceu uma eternidade, o médico saiu da sala de cirurgia com um semblante sério, mas tranquilizador. A cirurgia havia sido um sucesso. Vitor estava estável e se recuperaria com o tempo. Clara se sentia como se tivesse tirado um enorme peso dos ombros. Depois de semanas de incerteza, medo e angústia, o alívio era palpável. Ela visitava Vitor todos os dias no hospital, ajudando na recuperação, oferecendo apoio e cuidando dele como só uma enfermeira e alguém que se importa profundamente poderia fazer. Aqueles momentos, apesar de dolorosos, serviram para fortalecer ainda mais o laço entre os dois. Com o passar do tempo, Clara começou a perceber que, mesmo com as mentiras do passado, Vitor era sincero em seus sentimentos e que a conexão deles era real. Mas, por mais que estivesse feliz por Vitor estar se recuperando, havia uma dor que ainda a acompanhava diariamente, Lucas. A perda da guarda de seu filho ainda era uma ferida aberta, e a cada dia sem ele, Clara sentia o vazio em sua vida aumentar. A dor de não ter Lucas ao seu lado era como uma sombra constante, algo que ela não conseguia ignorar. Ver outras mães com seus filhos no hospital ou mesmo na rua só tornava a saudade ainda mais intensa. Clara queria lutar, mas a batalha judicial anterior a havia deixado exausta e sem esperanças. Foi em um desses dias que Vitor, já mais recuperado e voltando ao seu estado normal, fez uma sugestão que mudaria o curso das coisas. Clara, eu sei o quanto Lucas significa para você, ele disse, enquanto estavam sentados no quarto de hospital. E eu sei que isso ainda te machuca todos os dias. Eu quero te ajudar a trazer ele de volta. Clara o olhou, surpresa. Ela não esperava ouvir aquilo de Vitor, e por um momento, não soube como reagir. Mas, Vitor, ela começou, hesitante. Eu já tentei. Fiz tudo o que podia e o juiz decidiu por Roberto. Ele tem os melhores advogados, o dinheiro. Não sei se posso passar por isso de novo. Vitor a encarou com uma expressão séria, mas cheia de ternura. Eu entendo. Mas agora você não está sozinha nessa. Eu quero estar ao seu lado, quero ajudar de todas as formas que puder. Além disso, eu tenho contatos que podem nos ajudar a reabrir o caso. Não podemos desistir sem tentar de novo, Clara. Lucas merece estar com você, e eu sei que você é a melhor mãe que ele poderia ter. Aquelas palavras tocaram fundo no coração de Clara. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu que talvez, só talvez, tivesse uma chance. Mas ainda havia medo. E se tudo desse errado de novo? E se o tribunal não estivesse disposto a ouvir? Mas, por outro lado, ela sabia que não podia viver com a dúvida para sempre. Lucas era tudo para ela, e se existia uma mínima possibilidade de tê-lo de volta, precisava tentar. Assim, com a ajuda de Vitor e de Henrique, que também usou sua influência para conseguir novos advogados, Clara decidiu dar mais uma chance à justiça. Eles trabalharam em silêncio por semanas, reunindo novas evidências,
buscando apoio e preparando um novo argumento para o tribunal. Desta vez, não seria apenas sobre as condições financeiras. O ponto mais forte que Clara queria destacar era o desejo de Lucas. Durante todo o processo anterior, a opinião do menino havia sido ignorada, e Clara sabia que Lucas queria ficar com ela. Sabia disso com todas as certezas que só uma mãe pode ter. Quando o dia da nova audiência finalmente chegou, Clara estava nervosa, mas também determinada. Vítor, já recuperado, estava ao lado dela, segurando sua mão e oferecendo um apoio silencioso, mas poderoso. Desta vez, ela não estava sozinha. Ela tinha Vítor e Henrique, seus novos advogados e, acima de tudo, tinha a verdade de seu lado. Clara sabia que Lucas queria estar com ela, e isso lhe dava forças. O tribunal estava cheio de tensão. Roberto, mais uma vez acompanhado de Vanessa e seus advogados, parecia tão confiante quanto da primeira vez. Ele lançou olhares rápidos para Clara, mas, ao contrário da última audiência, ela não sentiu medo ou intimidação. Estava focada em uma coisa: seu filho. Ela faria o que fosse preciso para que o juiz ouvisse o que realmente importava. A audiência começou com os advogados de Clara apresentando seus novos argumentos, focando no bem-estar emocional de Lucas e na conexão que ele tinha com a mãe. Mas o momento mais importante foi quando o juiz permitiu que Lucas fosse ouvido. A sala ficou em silêncio enquanto o menino, agora um pouco mais velho e mais consciente de tudo ao seu redor, entrou para falar. Clara observava com o coração apertado enquanto Lucas, com uma expressão séria, explicava ao juiz que queria morar com a mãe. Ele falou de maneira simples, mas direta, dizendo que sentia muita falta dela, que amava o pai, mas que era com Clara que queria estar. O juiz ouvia com atenção, e Clara, do seu lugar, sentia as lágrimas escorrerem enquanto ouvia o filho falar de maneira tão madura para a idade. Depois do depoimento de Lucas, houve mais discussões, mais argumentos legais. Parecia que tudo estava em jogo novamente. Mas, desta vez, Clara sentia que as coisas eram diferentes. Sentia que finalmente alguém estava ouvindo o que era mais importante, o desejo de Lucas. Quando o juiz se levantou para dar o veredito, o silêncio na sala era absoluto. Clara segurou a mão de Vítor com força, seu coração batendo rápido. Ela estava à beira das lágrimas, rezando para que, dessa vez, a justiça estivesse do seu lado. Depois de ouvir todos os argumentos e, principalmente, o desejo de Lucas, o juiz começou: decido que a guarda principal deve ser revertida para a mãe. Clara mal conseguia acreditar no que acabará de ouvir. Aquelas palavras ressoaram em sua mente como música. Ela conseguiu. Lucas voltaria para ela. Roberto não escondeu a frustração, mas Clara mal notou. Tudo o que importava naquele momento era o filho. Lucas correu em sua direção, e Clara o abraçou com tanta força que parecia que nunca mais o soltaria. As lágrimas que escorriam agora eram de alegria. Depois de tanto sofrimento, de tantas batalhas, ela finalmente tinha Lucas de volta. Aquele momento foi a segunda chance de Clara. Uma chance de recomeçar com o filho ao seu lado e, dessa vez, de fazer tudo dar certo. Clara finalmente estava vivendo um momento de paz. Depois de tanta dor, tantas batalhas, ela podia olhar ao seu redor e sentir que as coisas estavam, finalmente, no lugar. Ao seu lado, estava Vítor, alguém que se provou leal e dedicado em todos os momentos difíceis. E, claro, Lucas, o seu filho, estava de volta aos seus braços. Aquela sensação de vazio que a acompanhou por tanto tempo agora era preenchida pela presença dele, pelos momentos em que podia cuidar, amar e estar presente na vida do menino. Mas, enquanto Clara construía esse novo capítulo de sua vida, Roberto enfrentava uma realidade bem diferente. Ele, que por tanto tempo tinha sido a figura dominante, o homem que achava que podia controlar tudo, agora estava pagando o preço por suas escolhas. Roberto, após perder a guarda de Lucas, viu sua vida começar a desmoronar. No início, ele não percebeu as consequências de seus atos, talvez até acreditando que sua vida poderia seguir em frente sem grandes abalos. Afinal, ele ainda tinha dinheiro, status, e Vanessa, sua namorada, ao seu lado.
Vanessa era uma mulher jovem, atraente e cheia de ambições. Quando entrou na vida de Roberto, ela trouxe uma sensação de novidade, algo que ele procurava desesperadamente para preencher o vazio que começava a tomar conta de sua vida. Mas, por trás do sorriso encantador, havia um plano muito mais frio e calculado. Vanessa estava ao lado de Roberto por interesse. Ela sabia que ele era um homem com poder e posses, e isso era exatamente o que ela queria. Amor? Comprometimento? Essas palavras não significavam muito para ela. No começo, Roberto não percebia. Vanessa era atenciosa, sempre presente, fazendo-o acreditar que estava ao seu lado por afeto genuíno. Mas, aos poucos, pequenos sinais começaram a aparecer. Ligava para ela e não recebia resposta. Marcava encontros e ela inventava desculpas. E, quando finalmente resolveu investigar o que estava acontecendo, a verdade veio à tona. Vanessa estava o traindo. Aquela mulher que ele acreditava estar ao seu lado, na verdade, estava apenas usando-o. O golpe foi duro. Roberto, desolado, decidiu confrontá-la. Ele já sabia da traição, mas ouvir de sua boca foi um golpe final. Vanessa não fez muito esforço para negar, pois, na verdade, já tinha conseguido o que queria. Roberto a expulsou de sua casa, de sua vida. Mas o estrago já estava feito. Naquele momento, ele percebeu que estava completamente sozinho. Vanessa, que ele pensava ser seu apoio, se foi. E o que restou? Um homem com a consciência pesada, repleto de arrependimentos e com um vazio que parecia insuportável. O contraste entre a vida de Roberto e a de Clara era evidente. Enquanto ele caía em um abismo de solidão, Clara florescia. A cada dia, ela sentia que sua família se fortalecia. Vítor, que passou por uma fase difícil com sua cirurgia e recuperação, estava cada vez mais presente e dedicado. Ele não era apenas um companheiro, mas um verdadeiro parceiro. Alguém com quem Clara podia contar, alguém que compartilhava seus sonhos e desafios. E Lucas, o centro do mundo de Clara, estava finalmente em casa. A decisão judicial que devolveu a guarda do menino a ela representou muito mais do que uma vitória legal. Foi a confirmação de que Clara, mesmo com todas as dificuldades, era a mãe que Lucas precisava. Aquele menino, que sempre quis estar com a mãe, agora podia crescer em um ambiente de amor e segurança. Enquanto Clara vivia seus dias ao lado de Vítor e Lucas, cuidando da casa, aproveitando os momentos em família, Roberto se afundava em arrependimento. Ele se isolou. Não tinha mais Vanessa, e sua relação com o filho, que já era frágil, parecia irreparável. Não importava o quanto ele tentasse justificar suas ações, a verdade é que Roberto tinha feito escolhas que o afastaram das pessoas que realmente importavam em sua vida. Talvez, em algum nível, Roberto sempre tenha sabido que o caminho que escolheu traria essas consequências. Ele sempre foi um homem que colocou o sucesso e a aparência em primeiro lugar. Mas agora, diante da solidão, ele percebeu que havia trocado as coisas erradas. Ter poder e controle não adiantava de nada quando se estava sozinho, sem ninguém para compartilhar os momentos bons ou ruins. Clara, por outro lado, se sentia completa. O passado, com suas mágoas e dores, ainda existia, mas agora ela estava em paz com ele. Ela sabia que todos os desafios que enfrentou a moldaram para ser a mulher forte que era hoje. E, ao olhar para Vítor e Lucas, sabia que havia vencido suas batalhas mais difíceis. Cada momento ao lado de seu filho era uma lembrança de que o amor e a dedicação valem a pena. Não importava o quanto Roberto tentou tirá-la da vida de Lucas, o amor que eles compartilhavam nunca poderia ser destruído. E agora, com o apoio de Vítor, Clara podia sonhar com um futuro ainda mais brilhante. A queda de Roberto foi rápida e dolorosa. Mas, para Clara, aquele período marcou o início de uma nova fase, um novo capítulo. Um capítulo onde ela podia, finalmente, ser feliz ao lado das pessoas que mais amava. O tempo passou e, com ele, a vida de Clara e Vítor foi se ajustando de uma forma leve e natural. Os dias, que antes eram marcados por preocupações e incertezas, agora eram preenchidos por momentos simples e felizes. Clara, Vítor e Lucas formavam uma família.
O amor entre eles crescia a cada dia. Para Vitor, essa nova fase trouxe uma tranquilidade que ele não sabia que precisava, e seu sentimento por Clara só aumentava. Cada gesto dela, cada sorriso, fazia o coração de Vitor bater mais forte. Ele se lembrava de como ela havia lutado tanto para ter Lucas de volta, de como era corajosa, carinhosa e tão dedicada a tudo que amava. Aos poucos, ele percebeu que seu amor por Clara não era só uma paixão momentânea, era algo mais profundo, algo que ia crescendo com o passar do tempo, enraizando-se cada vez mais em seu coração. Em uma manhã ensolarada, Vitor acordou cedo, como de costume. Ele desceu para preparar o café da manhã, algo que ele gostava de fazer para Clara e Lucas nos fins de semana. O sol entrava pela janela da cozinha, iluminando o ambiente de uma forma acolhedora. Clara apareceu logo em seguida, com aquele sorriso tranquilo que Vitor tanto adorava. Ele notou que havia algo diferente nela naquele dia, uma luz extra em seus olhos. "Bom dia, amor", ela disse, aproximando-se e beijando sua bochecha. Vitor sorriu, entregando a ela uma xícara de café. "Bom dia, minha linda. Dormiu bem?" Ele perguntou, enquanto colocava o pão na torradeira. Clara assentiu, mas logo abaixou os olhos, parecendo estar prestes a dizer algo importante. Vitor percebeu sua hesitação, mas esperou pacientemente, sabendo que ela falaria quando estivesse pronta. "Vitor", Clara começou, tomando um gole de café para ganhar coragem. "Tem algo que eu preciso te contar." Ele parou o que estava fazendo, agora completamente focado nela. O tom de voz de Clara era calmo, mas havia uma emoção ali, algo que fez o coração de Vitor acelerar um pouco. "O que foi?" ele perguntou, suavemente, aproximando-se dela. Clara sorriu de leve, olhando para ele nos olhos. Por um momento, ela ficou em silêncio, como se estivesse tentando achar as palavras certas. Eu estou grávida, Vitor." O tempo pareceu parar para Vitor naquele momento. Ele ficou em choque por alguns segundos, deixando as palavras ecoarem em sua cabeça. "Grávida." Ele olhou para Clara, procurando qualquer sinal de dúvida, mas tudo o que viu foi uma expressão serena e um leve brilho de felicidade em seus olhos. "Grávida?" ele repetiu, como se precisasse ter certeza de que tinha entendido direito. Clara confirmou com a cabeça, os olhos brilhando. Vitor, que sempre foi bom com palavras, naquele momento não sabia o que dizer. Ele se sentia inundado por uma mistura de emoções, alegria, surpresa, um pouco de medo, mas, acima de tudo, amor. Um amor tão grande que parecia que seu coração não ia conseguir aguentar. Você está falando sério?" ele perguntou novamente, agora com um sorriso começando a se formar em seu rosto. Clara riu, balançando a cabeça afirmativamente. "Sim, Vitor. Eu fiz o teste ontem e nós vamos ter um bebê." Vitor deu um passo para frente e, sem pensar, a envolveu em um abraço apertado. Ele sentia o coração dela batendo contra o seu, e naquele momento, tudo parecia fazer sentido. Um bebê. Ele e Clara iam ter um bebê. Ele se afastou um pouco, apenas o suficiente para olhar para o rosto dela, e viu lágrimas de felicidade começando a escorrer dos olhos de Clara. "Eu nem sei o que dizer. Isso é incrível." ele finalmente disse, sua voz embargada de emoção. Clara riu de novo, enxugando uma lágrima que caía de seus olhos. "Eu também fiquei sem palavras quando vi o resultado. Ainda estou tentando me acostumar com a ideia", ela admitiu. "Mas, ao mesmo tempo, eu me sinto tão feliz, Vitor. Eu sei que pode parecer rápido, depois de tudo o que passamos, mas eu sinto que isso é certo." Não é rápido." ele interrompeu, balançando a cabeça. "É perfeito. Você, eu, Lucas, e agora um bebê. Eu nunca imaginei que minha vida poderia ser assim, tão completa." Eles ficaram em silêncio por um momento, apenas aproveitando a felicidade de estarem juntos. Vitor se abaixou um pouco e colocou a mão sobre a barriga de Clara, ainda sem mostrar sinais de gravidez, mas que agora parecia carregar todo o futuro deles. "Eu prometo, Clara", ele começou, com a voz suave.
Prometo que vou estar aqui, ao seu lado, em cada momento. Assim como estive antes, mas agora com ainda mais força. Esse bebê, essa nossa família, é tudo para mim. Clara sorriu, tocando a mão dele sobre sua barriga. Eu sei, Vitor. E eu não poderia pedir por alguém melhor para estar ao meu lado nessa jornada. A partir daquele dia, a vida de Clara e Vitor começou a mudar novamente, mas dessa vez, era uma mudança cheia de esperança e amor. Lucas, quando soube que ia ganhar um irmão ou irmã, ficou radiante. Ele passou dias fazendo perguntas e imaginando como seria ter um bebê em casa. Os meses passaram e a barriga de Clara crescia, junto com a expectativa de todos. A gravidez trouxe uma nova alegria para casa, e cada dia era uma celebração da vida que estava por vir. Vitor, que já era um companheiro dedicado, se tornava cada vez mais atencioso, cuidando de Clara em todos os pequenos detalhes. Ele estava sempre ao lado dela, segurando sua mão nas consultas, fazendo questão de acompanhar cada batimento do pequeno coração que crescia dentro dela. Lucas, por sua vez, estava radiante. Ele não parava de falar sobre o bebê, tentando adivinhar se seria um irmãozinho ou uma irmãzinha. Todas as noites, ele deitava ao lado de Clara, conversando com a barriga, contando histórias e dizendo o quanto já amava o novo membro da família. Clara e Vitor observavam com o coração cheio de ternura, vendo como Lucas, que tinha passado por tanto, estava agora cercado de amor e esperança. À medida que o tempo passava, a casa deles foi se transformando. O antigo quarto de hóspedes virou o quarto do bebê, cuidadosamente decorado por Clara e Vitor. Eles passaram tardes inteiras escolhendo os detalhes, o berço, as cores suaves das paredes, os brinquedos de pelúcia espalhados pelo cômodo. Cada pedacinho daquele espaço era um símbolo da nova fase que eles estavam prestes a viver. Mas, como toda jornada, a reta final da gravidez trouxe seus desafios. Clara, já no final da gestação, se sentia mais cansada e ansiosa. As noites eram longas, e a espera pelo bebê parecia interminável. Mesmo assim, Vitor estava sempre por perto, pronto para acalmá-la, fazer uma massagem nas costas ou simplesmente deitar ao lado dela e falar sobre o futuro que estavam construindo juntos. Então, numa madrugada tranquila, Clara acordou com uma sensação diferente. Seu corpo dava sinais de que o momento estava chegando. Ela respirou fundo, sentindo uma mistura de emoção e nervosismo. Tocou de leve o ombro de Vitor, que acordou de imediato, percebendo o que estava acontecendo. Acho que está na hora, Clara sussurrou, com um sorriso tímido no rosto. Vitor, sem hesitar, pulou da cama, uma mistura de euforia e preocupação. Ele correu para pegar as coisas que já tinham preparado e, com o coração acelerado, ajudou Clara a se vestir. Lucas, ao ouvir o movimento, também acordou, animado e um pouco nervoso. O bebê vai nascer? Ele perguntou, com os olhos arregalados. Sim, meu amor, está chegando a hora, Clara respondeu, enquanto acariciava o cabelo dele. Juntos, eles seguiram para o hospital, e a espera pelo grande momento começou. As horas se arrastavam, e a tensão era palpável, mas Vitor não saiu do lado de Clara por um segundo sequer. Ele segurava sua mão, oferecendo palavras de encorajamento a cada contração que se intensificava. Os olhos de Clara, apesar da dor, estavam cheios de determinação. Finalmente, depois de horas de esforço, o som mais esperado ecoou pela sala de parto, o choro de um bebê. Vitor, com lágrimas nos olhos, mal podia acreditar. O médico entregou o bebê a Clara, e naquele momento, tudo pareceu parar. O mundo ao redor deles desapareceu, e só restavam os três, envoltos em uma bolha de amor puro e intenso. É uma menina, o médico disse com um sorriso. Clara olhou para o rostinho da filha, tão pequena e delicada, e sentiu uma onda de amor tão forte que mal podia conter. Ela olhou para Vitor, que também estava emocionado, e ambos sabiam que aquele era o começo de algo ainda maior. Ela é perfeita, Vitor sussurrou, acariciando o pequeno rostinho da filha. Lucas entrou no quarto logo depois, ansioso para conhecer a irmãzinha. Ao vê-la, seus olhos brilharam de alegria. Ele se aproximou devagar, tocando com cuidado a mãozinha dela, como se estivesse conhecendo um milagre.
Ela é tão pequena, ele disse, maravilhado. Clara sorriu, observando a cena. Aquela era a família que ela sempre sonhou em ter. Depois de tantas lutas, depois de tantas dores e desafios, eles estavam ali, juntos, completos. Cada pedaço de sua história havia levado até aquele momento, e tudo, finalmente, fazia sentido. Os dias que seguiram foram preenchidos com o som de risadas, choros de bebê e o calor de uma família unida. Clara e Vítor, agora mais conectados do que nunca, se adaptaram rapidamente à nova rotina. As noites eram longas, com trocas de fraldas e mamadas, mas nada disso importava. O amor que eles compartilhavam era mais forte que o cansaço, e cada vez que olhavam para a filha, sentiam uma gratidão imensa por tudo o que tinham construído juntos. E assim, a vida seguiu seu curso, simples e cheia de amor. Não havia mais batalhas a serem vencidas, apenas o cotidiano, cheio de pequenos momentos que se transformavam em grandes memórias. A história de Clara e Vítor não era perfeita, mas era real. Era uma história de superação, de cura e, acima de tudo, de amor incondicional.